Dicit Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, invocabitis me et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram de cunctis locis. Benedixisti Domine terram tuam, avertisti captivitatem Iacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dicit Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, invocabitis me et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram de cunctis locis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam. Ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Exita quesumus Domine tuorum fidelium voluntates, ut divini operis fructum propensius exequentes, pietatis Tuae remedia maiora percipiant, per Domino nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui Te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, não cessamos de orar a Deus por vós e de pedir que tenhais pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar de uma maneira digna de Deus, agradar-lhe em tudo, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, fortalecidos em toda virtude pelo poder de sua glória, em toda paciência, longanimidade e alegria, rendendo graças a Deus Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino do seu Filho amado, por cujo sangue temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia, aleluia. De profundis clamavi a Te Domine, Domine exaude ratione mea. Aleluia. Dominus vobiscum. Sequência Sancti Evangelii secundum Mateum. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando virdes no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem se achar no terraço, não desça para ir buscar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte para tomar a sua túnica.
Coitadas, porém, das mulheres que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Rogai, pois, que a vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, serão abreviados esses dias. Então, se alguém vos disser: aqui está o Cristo, ou ele está ali, não lhes deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes prodígios e milagres, que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Vede que já vos predisse. Se, pois, vos disserem: ei-lo, está no deserto, não saiais. Ou ele está aqui dentro de casa, não lhe deis crédito. Porque como o raio parte do oriente e é visível até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com forte clangor de trombetas, e reunirão os eleitos dos quatro cantos, de uma extremidade até a outra dos céus. Da figueira, aprendei esta comparação. Quando seus ramos já estão tenros e as folhas brotam, sabeis que já está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, ego cogito cogitationes patis et non afflictiones. Assim começa a missa desse 24º e último domingo do calendário litúrgico da Igreja. Os meus pensamentos são de paz e não de aflição. Com a celebração desse domingo de hoje, nós estamos encerrando todas as celebrações do calendário da Igreja. O ano litúrgico não coincide com o ano civil. Nós estamos no último domingo do ano litúrgico. Próximo domingo, primeiro domingo do Advento, primeiro dia do novo ciclo da liturgia. Nós estamos então chegando ao término, depois de celebrarmos os mistérios da encarnação, nascimento, infância de Jesus, celebrar a sua paixão, a sua glorificação, celebrarmos Pentecostes, e viemos celebrando esses domingos que recebem o nome de domingos depois de Pentecostes, porque essa é a igreja depois de Pentecostes. Esses domingos lembram a vida da igreja, a nossa caminhada, a nossa peregrinação deste mundo até quando Jesus voltar. Em realidade, toda a história da igreja, toda a vida da igreja acontece entre Jesus que sobe na ascensão e envia o Paráclito, e Jesus que volta no final dos tempos. Quando Jesus se despediu dos apóstolos, 2 anjos disseram para eles: esse Jesus que vocês acabam de ver subir ao céu, da mesma forma ele virá. E ao chegar ao último domingo do ano litúrgico, a igreja nos apresenta exatamente
esse Evangelho, o Evangelho da volta de Jesus. E a igreja nos prepara, meus irmãos, para ouvirmos esse Evangelho. Ela nos prepara com essas palavras, também da Escritura: ego cogito cogitationes patis, et non afflictiones. A maneira hebraica de dizer, né, ego cogito cogitationes, eu penso pensamentos, ou seja, os meus pensamentos são de paz. Quem está falando é Deus. Os meus pensamentos são de paz e não de aflição. De modo que até quando nós ouvimos a narrativa do Evangelho do final dos tempos, nosso Senhor diz: os meus pensamentos são pensamentos de paz. Nosso Senhor está nos dizendo: eu não vos falo essas palavras que até certo ponto são terríveis, para trazer aflição e angústia aos vossos corações, mas para trazer-vos paz. Por que, meus irmãos, que neste último domingo a igreja nos convida a meditar nesse Evangelho? Exatamente porque nós estamos no fim do ano. Então, ao celebrar o fim do ano litúrgico, a igreja nos convida a pensar no fim de todas as coisas. É interessante que esse Evangelho se refere a duas coisas. Jesus está falando do fim de Jerusalém. Se a gente pegar o Evangelho de São Mateus um pouquinho antes, nosso Senhor, ao olhar para o templo e os apóstolos admirados com a beleza do templo, Jesus falou: ele é muito bonito, mas não ficará pedra sobre pedra. E aí os apóstolos dizem: Senhor, quando que vai acontecer isso? E aí nosso Senhor profere esse sermão, respondendo à pergunta dos apóstolos de quando Jerusalém vai ser destruída. Mas ao mesmo tempo que Jesus fala da destruição de Jerusalém, ele fala da destruição do fim de todas as coisas. E nosso Senhor faz isso de propósito. Jesus, nesse Evangelho, cria para nós uma grande confusão. É muito difícil, ao ler o texto, a gente falar: aqui se refere a Jerusalém, aqui se refere ao final dos tempos. Não tem como distinguir. E é de propósito que nosso Senhor faz isso, porque por um lado Ele quer nos dizer que Jerusalém, que era uma cidade tão sólida, tão segura, vai ser destruída de uma forma inesperada. Aquele templo que era o sinal da presença de Deus, aquele templo que era um sinal de fortaleza, Jesus diz: dele não ficará pedra sobre pedra. E assim como Jerusalém, então, com toda a sua solidez e segurança, foi destruída, todo esse universo que possui uma grande solidez, que possui regras de uma grande precisão colocadas pelo próprio Criador, o dia que o Criador disser: esse universo não é mais necessário, tudo isso perderá a sua estabilidade, a sua segurança. Então nosso Senhor de propósito fala das duas coisas. E também Jesus fala de propósito porque Ele não quer nos dizer quando vai acontecer. Os apóstolos certamente ficaram mais confusos depois da explicação de Jesus do que antes, porque eles não conseguiram entender quando que ia acontecer nem a destruição de Jerusalém e muito menos o final do mundo, o final dos tempos. Nosso Senhor não quer, meus irmãos, que nós nos preocupemos tanto com a data, com o quando vai acontecer esse fim, porque isso não vai fazer diferença. Não faz diferença se o mundo vai acabar amanhã ou se o mundo vai acabar daqui a 2000 anos ou mais. O que nosso Senhor deseja de nós é que nós, a cada momento, porque a continuação desse Evangelho, Jesus vai contar a parábola das 10 virgens, vai falar dos servos que estavam vigilantes, esperando o seu Senhor. É isso que Ele quer de nós, a vigilância, a prontidão, que nós vivamos na expectativa do encontro que vai acontecer. Então a primeira mensagem que a igreja nos passa é que tudo nesse mundo é passageiro. O universo, meus irmãos, e de modo especial a Terra, o nosso planeta, em realidade é para nós uma espécie de barraca. É a nossa casa, mas é uma casa passageira.
Imagine que você está fazendo uma peregrinação, uma grande viagem, e você então, vamos pensar em uma mentalidade de tempos antigos. Então você vai fazer uma viagem muito longa e você vai ter que dormir na estrada. Então você leva uma barraca para você acampar, ou você fica numa pousada, ou você está no local provisório. A partir do momento que você chegar à sua casa, essa barraca não serve para mais nada. Exatamente como Deus quis que o povo eleito vivesse durante 40 anos. Eles não construíram suas casas, eram tendas, e eles tinham que montar e desmontar aquelas tendas inúmeras vezes, para nunca perderem a consciência de que eles estavam a caminho de algo definitivo. De vez em quando Deus desmonta a nossa vida, nos desarma, de alguma forma derruba as nossas estruturas, para dizer para nós: meu filho, você não está na sua casa definitiva, você ainda não chegou na pátria verdadeira. Essa terra é uma passagem, a sua vida aqui é passageira, mas pense nisso com paz. Ego cogito, cogitationes pacis. Os meus pensamentos são de paz. Até ao considerarmos que esse mundo é passageiro, é transitório, devemos pensar nisso com o nosso coração em paz. Então, esse mundo passa. Segunda reflexão que a igreja nos sugere hoje é o encontro. Nós não podemos parar a nossa meditação, não podemos parar a consideração do evangelho de hoje somente nesses fenômenos que Jesus descreve da natureza, ou falando de Jerusalém. O mais importante é o que vem depois. O próprio Jesus fala, depois de descrever esses fenômenos, ele diz: então, agora vai vir o mais importante, então verão o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com grande poder e majestade. O mais importante de tudo isso, meus irmãos, é o encontro que vai acontecer. Toda vez que nós ouvimos falar do final do mundo, ou quando nós ouvimos falar desse encontro com Deus para o julgamento, eu pergunto a você, para que você responda a si mesmo: qual é o primeiro sentimento que te vem quando você pensa assim: eu vou me encontrar com Deus? Qual é o primeiro sentimento que te vem? De alegria? De uma surpresa boa? De algo que você está esperando ansiosamente? Ou será que vem um pensamento de medo? Se eu pudesse, eu fugia desse encontro? A resposta a essa pergunta vai te dizer, por um lado, qual é a ideia que você tem de Deus e qual é a relação que você tem com Deus. É Santo Agostinho que nos diz: você teme ao pensar no encontro com Deus? E aí continuou Santo Agostinho: então será que você ama a Deus? E se você ama, por que é que você teme? É preciso pensar nesse momento como um encontro. E nós podemos dizer, meus irmãos, que esse encontro pode acontecer de duas formas. Primeira forma que pode acontecer esse encontro com Jesus, o encontro de duas pessoas que não se conhecem, pessoas que talvez até passaram uma pela outra aqui na terra, mas não se conheceram. E aí vai ser então o encontro com o estranho. E é por isso que Jesus fala na parábola das 10 virgens, que ele vai dizer: eu não te conheço, eu não te conheço. Mas nós queremos que seja de outra forma, que seja o encontro de pessoas que já se conheciam, mas que por uma situação muito especial, que se chama fé, ainda não se viam, mas já se conheciam, já tinham se encontrado muitas vezes, mas não tinham oportunidade de um ver o rosto do outro. É assim, meus irmãos, que nós devemos desejar que seja o nosso encontro, que quando acontecer esse momento que vai ser na nossa morte e depois no final dos tempos, que nós possamos olhar para Jesus e falar: até que enfim, Senhor, eu contemplo a tua face. Como que eu te procurei, meu Jesus?
Quanto que eu te procurei na minha vida. A minha vida foi uma procura pelo Senhor. E até que enfim eu estou te encontrando. Esse deve ser o nosso desejo, ao menos deveria ser o nosso desejo ao pensar que alguém dissesse para nós: você vai morrer, né? Por mais que a morte sempre traz uma aflição que é inevitável por causa da nossa condição, mas que lá no fundo a nossa fé nos traga essa certeza: até que enfim eu vou ver aquele que eu tanto procuro. Nós encontramos nosso Senhor aqui na terra muitas vezes. Nós o encontramos na confissão, é o bom pastor que nos perdoa, é o Pai que nos abraça. Nós o encontramos na Eucaristia, é o nosso alimento, é o Cordeiro. Nós o encontramos no altar, é o Salvador que se imola por nós. Nós o encontramos no nosso próximo, porque a continuação desse Evangelho, meus irmãos, é nosso Senhor dizendo, tanto para os maus como para os bons, dizendo: vinde para os bons, benditos para o reino de meu Pai. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E os bons vão perguntar: mas Senhor, quando é que nós te vimos em tudo isso? Quando é que eu te encontrei, Senhor? E Jesus vai dizer: cada vez que você fez isso ao menor de meus irmãos, foi a mim que você fez. Então nós encontramos nosso Senhor no nosso próximo. Existe um episódio muito bonito. Os santos têm coisas tão bonitas, né? Da vida de dois santos, São João Paulo II e Santa Teresa de Calcutá. Ela ia ter um encontro com o Papa. João Paulo II era muito próximo dela, e a Madre Teresa chegou atrasada no encontro. E um cardeal lá, encarregado da agenda do Papa, zangou com a Madre: mas a senhora atrasaram o encontro com o Papa, com o Vigário de Cristo? Só que no caminho, enquanto a Madre Teresa estava indo para o encontro com o Papa, ela viu caído no chão um doente, um leproso. E ela pediu que o taxista, o motorista, parasse, desceu lá, confortou aquele homem, fez ali o socorro que ela pôde fazer, sobretudo com a sua oração, com suas palavras de conforto, e seguiu o caminho. E na hora que o cardeal falou com ela: a senhora chegou atrasada para o encontro com o Vigário de Cristo? Ela respondeu: cheguei sim, mas foi porque encontrei com Cristo no caminho. E se ela encontra Cristo no caminho, que o Vigário de Cristo espere. Nós encontramos nosso Senhor no caminho da nossa vida. Quando alguém, de muitas formas, não só financeiramente, precisa da nossa ajuda, da nossa assistência, do nosso socorro, da nossa caridade, então esse encontro vai ser um encontro de pessoas que se conhecem, e vai ser, portanto, meus irmãos, o rasgar de um véu. Nós falamos com Jesus no sacrário, né, Capela do Santíssimo aqui, e Ele sempre está atrás do véu, atrás da porta do sacrário, dentro da âmpula. Nós queríamos tanto de alguma forma vê-lo e senti-lo, mas aqui não vai acontecer. Nosso Senhor reserva para nós essa alegria lá, na vida eterna. É assim, meus irmãos, que nós devemos pensar nesse encontro. Se nós pensarmos assim, nós vamos entender o que Deus fala para nós hoje: os meus pensamentos são de paz e não aflição. Viva o Evangelho, viva a sua fé, procure viver em contato comigo aqui na terra, deseje ver-me, deseje encontrar-me, e isso vai trazer paz, alegria para o seu coração. E quando soar a hora desse encontro, você vai suspirar de alegria por chegar o momento para o qual você foi criado, que é para se encontrar com o seu Criador, e não só se encontrar, mas ser abraçado por Ele e conduzido por Ele para a vida eterna. Que Deus nos conceda essa graça, de que o nosso encontro com Ele não seja o encontro de dois estranhos, mas de dois amigos, de duas pessoas que se amam e que vão permanecer juntas por toda a eternidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium hominum et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt, qui proper nos homines et proper nostram salute descendi de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad extra Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regi non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patri et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismo et remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremos. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro, veredium et iustum est ecum et salutare nostimi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de Tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas et in essentia unitas, et in majestate adoretur e qualitas, quam laudant angeli atque arcangeli cherubim quoque ex seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth,
pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. nobis quoque peccatoribus.
per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat reium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum, pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus.
Amen, dico vobis, quid orantes petitis credite, quia accipietis et fiet vobis. Oremos. Concede nobis quesumus Domine ut perec sacrosanta quesumpsimus, quid in nostra mente vitiosum est, ipsorum medicationis dono curetur, per Domino nostrum Iesum Christum Filium Tuum, quid ecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprenderunt. Fuit homum ipsus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet et lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, ad ut testimonium periberet et lumine, erat lux vera quae illuminat omnem omnem venientem nunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt, quod autem receperunt eum dediteis potestatem filios Dei fieri. Is qui credut in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, sed ex Deo natis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vitimus gloria meius, gloriam quasi unigenite a Patre, plenum gratiae et veritatis. Peço que se sente um minutinho, por favor. O Padre José Edilson pediu que fizesse a leitura do novo decreto do senhor cardeal Dom Orani. Decreto sobre o novo contexto da pandemia da Covid-19, Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. A experiência vivida durante o tempo da pandemia da Covid-19 na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, bem como em outras dioceses do Brasil, foi de muita dor e muita renovação eclesial. Ao luto nas famílias, ao falecimento de bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e paroquianos, uniram-se tristes realidades já anteriormente presentes, mas agravadas nesse período: depressão, suicídio, fome, desemprego, pessoas em situação de rua, etc. A Igreja Católica procurou atender a todas as demandas deste tempo, levando esperança, fé, consolo, assistência espiritual, distribuição de cestas básicas e atendendo outras necessidades materiais. Observou-se, dentro dos limites decretados pelas autoridades governamentais sanitárias, uma esperançosa renovação eclesial, com criatividade pastoral. Párocos, comunidades, grupos e associações imprimiram um novo ritmo ao trabalho evangelizador através dos meios digitais ou projetos missionários para atender bem ao povo de Deus. Através de decretos e orientações pastorais, o governo arquidiocesano foi ao encontro das necessidades paroquiais e, com a comunhão de esforços e adesão de todos, houve continuidade pastoral e segurança nos espaços paroquiais, a fim de se prevenir a doença do Covid-19. Providências. Considerando o novo contexto da pandemia do Covid-19, decidimos que, a partir desta data, solenidade de Cristo Rei, ficam revogados o decreto sobre a dispensa aos fiéis de participarem das missas dominicais e demais dias de preceito do dia 16 de março de 2020, as orientações arquidiocesanas para a celebração de culto público no contexto da pandemia Covid-19, de 7 de junho de 2020,
A nota da Cúria de 1º de setembro de 2020. As orientações arquidiocesanas para a retomada das atividades da catequese infantil e da iniciação cristã de jovens e adultos, de 8 de julho de 2021. E o anexo às orientações arquidiocesanas para as celebrações com presença do povo, de 20 de julho de 2021. Deste modo, o que prescreve o cânon 1247 do Código de Direito Canônico sobre a obrigação de participar da missa nos domingos e nos outros dias de preceito, deve, a partir desta data, voltar a ser vivido para todos os fiéis. Então, dizendo de uma maneira mais clara para nós, aquela dispensa de não virmos à missa dominical e dia de preceito, não tem mais. Volta a obrigatoriedade da missa dominical e dos dias de preceito. Orientações práticas. As igrejas e demais locais de culto podem ser novamente ocupados com 100% da sua capacidade, porém continuam obrigatórios o uso de máscara e a higienização das mãos com álcool 70 na entrada da igreja. 2. Recomenda-se a higienização dos espaços litúrgicos conforme vem sendo feita, que seja periódica. 3. Para os padres e diáconos durante as concelebrações litúrgicas, continua vigente a obrigação do uso de máscaras, especialmente durante a distribuição da comunhão eucarística. 4. Nos tempos litúrgicos do Advento e da Quaresma, podem-se retomar os mutirões de confissão, observando as necessárias medidas de prevenção. 5. As pastorais retornam às suas atividades presenciais nos níveis paroquial, vicarial e arquidiocesano. Os agentes pastorais devem manter o uso de máscaras e a higienização das mãos durante essas atividades. 6. As atividades da catequese infantil e da iniciação cristã de jovens e adultos devem esmerar-se em 2 pontos. Os pais devem ser consultados quanto ao retorno dos seus filhos às atividades presenciais da catequese, e o uso da máscara e higienização das mãos continuam prescritas para todos os que participarem dessas atividades. 7. Recomenda-se a prudência na retomada geral conforme a sensibilidade de cada comunidade, inclusive atendendo aos idosos e enfermos em suas casas através dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Exortamos para que a comunidade cristã dirija orações e intenções das missas por todos os falecidos em virtude da pandemia do Covid-19 e também de outras doenças, para que toda a dor de seus familiares e amigos tenham o consolo e o conforto de Deus. Como o Papa Francisco, que tem especial carinho pelos idosos, procuremos também nutrir o respeito, a prudência e a estima por todos esses irmãos nossos que sofreram tanto com as privações vividas durante a pandemia. Aos médicos, enfermeiros e todas as equipes de saúde, reiteramos os nossos agradecimentos pelos sacrifícios vividos nesses últimos meses e continuamos rezando e valorizando esse serviço que eles dedicam à sociedade. Esse decreto deverá ser lido em todas as igrejas da Arquidiocese e passará a vigorar a partir desta data, solenidade de Cristo Rei, dado e passado na nossa Cúria Metropolitana, aos 21 dias do mês de novembro de 2021, solenidade de Cristo Rei, sob nosso sinal e selo de nossa chancelaria. Orani João Cardinal Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro. Monsenhor Hélio Pacheco Filho, chanceler da Cúria.